chefe da sinagoga, que vai atrás de Jesus, porque ele tinha um problema. O problema dele era que tinha uma menina, filha dele, de 12 anos, o texto fala isso aí, no verso 42, que tinha uma filha única, de 12 anos, que estava morrendo. E ele vai lá suplicar a Jesus para que ele fosse à casa dele, para que curasse. Esse homem quebra um monte de protocolos, porque ele era chefe da sinagoga, e vai até lá para que Jesus a cure. Quando está no caminho, a notícia que chega é: a menina morreu, não incomode mais o mestre. E Jesus diz para ele: olha, ela não morreu, apenas dorme. E o que as pessoas fizeram? Riram dela, de Jesus e deles. E Jesus chega lá, separa Tiago, Pedro e João, os pais da menina, vai até o quarto e manda que ela fique em pé, e ela é curada. Na verdade, eu acho que ela foi ressuscitada, mas um milagre acontece. E eu quero, nesse episódio, então, pensar com vocês algumas verdades que a gente precisa considerar e levar em conta em relação às famílias, à nossa vida e essa presença de Jesus. Que a gente precisa considerar algumas realidades que acontecem conosco nas nossas casas e que a gente às vezes não consegue compreender muito bem, mas que são realidades que batem constantemente à nossa porta. A primeira delas, que eu percebo no texto, é que as famílias, por incrível que pareça, as famílias enfrentam dores, enfrentam dificuldades. E isso não é exclusivo seu. Porque o que a gente às vezes pensa é que sobretudo hoje no tempo nosso de redes sociais, que está todo mundo bem, que está todo mundo feliz, comendo bem, passeando, viajando, rindo, sorrindo. Os posts da internet parecem mostrar que as famílias estão todas elas super bem, todo mundo rindo, ninguém enfrenta dor, ninguém enfrenta dificuldade. Os únicos que estão duros somos nós, porque os outros viajam, os outros passeiam, vão à praia toda semana, comem em restaurante todo dia, mas eu e você estamos duro, lascado, como diz aí, né, no popular. E aí a gente pensa que só nós enfrentamos, e a gente às vezes ainda fica: por que estamos enfrentando tais coisas? Mas o fato é que, se você for olhar o texto bíblico, não só nesse texto aqui de Jairo, mas outros textos, como eu estou dizendo, de Marta e Maria, que o irmão morreu, Jesus demorou para chegar, entre aspas, demorou para chegar, o irmão morreu. Você vê o homem paralítico, você vê cego, você vê gente de todo jeito vivendo e enfrentando dor. E a gente precisa entender que as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias também podem enfrentar dores, que o sofrimento não é exclusivo só seu, que é de todos nós e que é normal a gente enfrentar dor. É normal a gente não ter compreensão das coisas, é normal a gente ter umas rusgas, é normal a gente ter problemas de relacionamento, é normal as enfermidades chegarem, é normal a falta de grana, é normal. E aí o texto ensina para nós que os sofrimentos que a gente vai vivendo, essas perdas, elas são quase dilaceram a alma das pessoas. Você consegue imaginar a dor desse homem, da filha única, que morrendo, ao ponto de o chefe da sinagoga como ele expor-se publicamente para ir atrás de Jesus? Como que esse coração não estava e como a família não estava? Cheio de angústia, cheio de dores, cheio de sofrimento, cheio de incertezas, né? Cheio de dificuldades que batem a porta. Então, a primeira coisa que o texto mostra para nós é que as famílias enfrentam dores. A segunda coisa que o texto mostra para a gente é que as famílias enfrentam a desesperança. Se você olhar aí o capítulo 8, verso 49, o texto vai dizer assim, 49, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha
morreu. Não incomode mais o mestre. É gente que vai chegando à nossa volta dizendo, esse aí não dá mais não. Não ora mais por esse teu filho, ou não ora mais por teu marido, ou não ora mais por essa situação de grana, não ora mais, porque, cara, já... E outra que a gente às vezes olha e diz, quer saber? Morreu mesmo. Morreu mesmo. Já não tem mais jeito mesmo. Isso aí não dá mais. Por mais que você tenha olhado desesperado, mas você olha para a situação e diz, essa situação já não tem mais solução, isso não tem mais jeito, e a gente entra mesmo numa situação de desesperança, na linguagem nossa aqui, de largar os betes, de abaixar a guarda, de dizer, olha, não dá mais jeito. Talvez a gente já enfrentou ou enfrente no momento agora situações como essa, que a gente olha para uma circunstância específica da nossa casa, da nossa família e diz, e as pessoas que estão à nossa volta dizem, cara, ame mais a si mesmo, né? Pare de ficar aí, fazendo isso, você precisa cuidar de você mesmo, porque daqui a pouquinho é você doente, porque é esse que diz, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Talvez para a gente pensar hoje, é assim, já não ora mais por isso não. Não orar mais por isso não. Aí até acha texto bíblico que Paulo orou 3 vezes para tirar dele o espinho da carne, e o Senhor não tirou e ele parou de orar por aquilo, mas porque veio uma resposta, né? Mas de outro lado, a gente às vezes acha que a gente tem que, isso aqui eu já orei 1, já orei 2, já orei 3, ele não quer, ou ela não quer, não vai acontecer mais, ou a notícia que você olha e diz, esse aqui já não tem mais jeito, morreu, essa circunstância morreu. E isso invade as casas, invade as famílias, invade os relacionamentos. Às vezes, no relacionamento conjugal, as situações vão ficando difíceis e você olha no seu relacionamento conjugal e diz, morreu. Aqui em casa, nosso casamento morreu, não dá mais. Já não preciso mais incomodar, é melhor que tem a gente se divorciar, se separar, vou abandonar, vou sair de casa, ou vou permanecer só convivendo aqui, mas que não tem mais jeito, não dá mais, não incomoda, vai buscar uma ajuda, uma terapia, não quero, não quero, morreu, acabou, o casamento não tem mais jeito. E essa desesperança, muitas vezes, quando a gente olha, porque assim, o que a realidade dizia? A realidade dizia que ela morreu. Essa era a realidade. Essa era a verdade. A verdade era, a menina morreu. Ninguém estava querendo enganar o Jairo. Porque Jesus, você lembra que o texto aqui eu pulei, mas que Jesus andava, tinha uma multidão querendo atender ele. No meio do caminho, uma mulher que sofria com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus, foi curada. E tinha quantas outras histórias que a gente não sabe que estavam em volta. Então, quando diz assim, olha, sobre esse assunto não conversa mais não, pare sobre isso, não incomode mais, porque ele já morreu. A realidade apontava para... acabou. E essa desesperança que tomava conta do coração do Jairo e da família. Então, famílias, primeiro, enfrentam dores. Famílias enfrentam desesperança. Mas também, o texto mostra para nós que família é lugar de milagre. A Bíblia conta para nós aí no verso 54, que Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Família é um ambiente que é possível enxergar milagres, ver coisas extraordinárias. Família é lugar da restauração do caído, é lugar do perdão, é lugar do acolhimento, é lugar da aceitação. A família é o lugar onde o Cristo, quando chega, pode mudar realidades. E ele fez assim algumas vezes. O casamento de Caná da Galileia tinha acabado o vinho. Ele transforma a água em vinho. Você vê pessoas leprosas que não podiam mais viver em casa.
com a cura do leproso, ele volta para a família e é restaurado. O cego de nascença, que Jesus o cura, até a família estava com problema com ele, e ele consegue de novo voltar à sociedade. O texto mostra para nós que a família é o lugar das maiores dificuldades que a gente pode enfrentar. Porque tem batalhas que acontecem constantemente, lutas que vêm sobre nós constantemente. É o lugar das dores, é o lugar do sofrimento, até porque ali as pessoas que a gente se importa, que a gente ama, que a gente convive, que a gente quer bem, e quando vem uma situação, todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo fica triste, e existe aquela dor no coração, e é um lugar de sofrimento que bate, que aquilo é dilacerante. É difícil, é a minha filha, a única filha que está doente, é essa situação que está me doendo, é isso. É um lugar de dor, é um lugar que às vezes a gente sofre essa desesperança que já não vai mais dar jeito, mas é uma desesperança esperançada, né? É uma desesperança que tem ainda um olhar que pode, porque o Jairo continuou, aspas, incomodando Jesus. E ouviu aquilo que Jesus disse. Então é uma desesperança que ainda vai. É aquela hora que eu digo, eu não oro mais, mas na minha oração, Senhor, toma fulano. Mesmo que seja rapidinho, você fala assim, entrego nas tuas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Mas é aí esse ambiente do milagre. É esse ambiente onde as restaurações podem acontecer, onde as transformações podem acontecer. E aí eu quero considerar com vocês que esse é o contexto que a gente vive às vezes. De dor, de desesperança e anelando o milagre. E o que isso a gente pode aprender? Primeiro, que a gente ainda pode aprender com essa história. Primeiro, não se isole quando o problema chegar. Busque ajuda. Não se sinta envergonhado. O Jairo era chefe da sinagoga, porque o Jairo podia ter ficado quieto, e você vê que tem um montão de gente, tem gente pranteando, tem gente da família, tem gente, e o que o Jairo ensina para nós? Ele larga um monte de coisa, que poderiam pensar dele, ele vai em direção a Jesus, ele vem com uma multidão, junto com Jesus, chegou uma turba junto com ele na casa, um monte de gente chegando, os discípulos, tanto é que Jesus teve que separar, só vai Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, só nós que vamos. E o que a gente às vezes pode fazer e ter uma possibilidade quando a gente está em sofrimento, quando está em dor? Isolar, ficar sozinho. Eu não vou contar para ninguém, eu tenho vergonha, eu não quero falar nada do meu casamento, ou de mim mesmo, ou dessa situação que está acontecendo, porque pode acontecer fofoca, pode, né? Pode acontecer também de gente que se interesse genuinamente contigo e ora com você, que é teu apoio. O que Jairo e essa história que mostra? Tem dor, tem desesperança, tem um poder do milagre, mas como que isso acontece? Acontece primeiro o seguinte, não se isole. Busque gente que você possa compartilhar, que ore comigo, interceda comigo, apresente Jesus comigo, carregue Jesus comigo, não fique sozinho, porque às vezes a gente vai se isolando, vai se fechando, e a gente vai aquilo tomando conta do nosso coração de uma tal forma que a gente perde noite de sono e engorda ou emagrece, perde cabelo, gera úlcera, vitiligo, gastrite, e raiva. Né? Quem não fica assim, que tá tudo bem, não está bem, não estou legal. E o que o Jairo ensina para nós, nesse processo todo, é que não se isole, não leve dores sozinho, busque amparo e ajuda. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos, a igreja que deve ser saudável, deve ser essa igreja que é amparo, que é socorro para o cansado, abraço para o angustiado, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegrem. Não se isole. Segunda verdade que a gente pode aprender aqui é que busque ajuda, não se isole, mas busque Jesus. Ouça sua voz, sua palavra. Cuidado com aqueles que ficam fazendo você desacreditar. Busque, porque assim,
eu busquei ajuda, veio Jesus, pensa na história, veio Jesus com ele, e o que as pessoas diziam à volta? Não incomode, ela já morreu, e qual foi a palavra de Jesus? A sua filha já morreu, verso 49, né? Sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Então a gente às vezes está em volta, as notícias não são legais, as palavras não são boas, e as pessoas estão apontando realidades, né? São realidades. Mas o que Jesus está dizendo? O que ele está falando nesta circunstância para você? O que nesse assunto ele tem? Talvez em relação aos filhos. Já crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu, você e a sua casa. Porque a sua família será abençoada, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Essa é a verdade. Que a palavra de Deus diz lá, ensina o teu filho no caminho que deve andar, mesmo quando eu vou velho, não se desviará dele. Ali está a verdade. Ouça Jesus, escolha ouvir Jesus, escolha ouvir aquilo que ele está dizendo. Para que a nossa família, a gente não fica sozinho, busca Jesus e dê atenção àquilo que ele está falando. Porque você sabe disso, que tem um montão de gente, que é gente boa, tá? Era gente que estava na casa da família de Jairo e que estava dizendo para eles a verdade. Mas aqui era necessário a gente ouvir o que vem da boca do Senhor. E eu quero te convidar, nesses momentos de dor, nesse momento de ambiente, de aguardar o que Deus vai fazer, porque era isso, né? Você consegue imaginar? Coloca-se no lugar de Jairo. Jesus, vai lá em casa, porque minha filha única de 12 anos está morrendo. E Jesus, vou contigo, ela vai ser curada. E Jesus começa a caminhada. No meio do caminho, há uma multidão. E você não consegue imaginar Jesus andando assim, né? Você não consegue imaginar Jesus indo, andando. Um dia eu te convido a caminhar com Juliana. Se você tiver passo para andar com ela, ela andando, eu vou do lado dela assim, trotando, porque pense em alguém para andar rápido. Cara, é impressionante, é difícil. E olha que minhas pernas, hein? Tá de parabéns. Mas assim, o que a gente imagina? Que é uma Juliana indo, né? Indo. Mas não, como é que era? Era um montão de gente. E você do lado? É o filho que está lá morrendo. Vamos. Aí a mulher toca na veste de Jesus. Já tocou, já curou, vamos. E Jesus... que tua fé te salvou, vamos Jesus. E ele não indo, né? Andando devagar. Então você tem toda essa cena que está chegando, e quando chega lá, a notícia vem no meio do caminho, tua filha morreu. E Jesus não morreu não. E aí o que eu quero chamar a atenção é disso. Não se isole, mas ouça Jesus. Ouça a voz dele. Ouça aquilo que ele está dizendo. Ouça a palavra dele, porque o que a gente tem de possibilidades, de falácias que tomam conta, que tem cara de verdade, mas que no fundo é mentira, vão tomando conta da nossa vida. Então o texto mostra para nós, ensina para a gente isso. Não se isole, busque Jesus. Terceira verdade, cerque-se de gente de fé. Junte o teu lado, dessas que você busque, gente de fé. É impressionante que Jesus, quando chega na casa, o texto fala assim, né? Verso 52, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz, verso 51, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe. Essa é uma outra lição importante que você e eu, em relação à nossa família, a gente precisa juntar. Ache Pedros, Tiagos e Joões. Deve ter Joões, ou Jães, de vários. Junte-se de gente de fé à sua volta. É engraçado que no final do dia, ninguém vai lembrar da mensagem, mas do João lembra, entendeu?
E da Juliana andando mais rapidinho. Isso guardam. De resto, enfim, a gente precisa se juntar de gente de fé. Se junte com gente que está crendo contigo, que está orando com você. Não, Deus vai fazer isso assim. Estou contigo, nós vamos orar, vai lá. Né? Que é testemunha disso. Porque que às vezes a gente se junta de gente que é gente boa. Mas é muito bom para chorar contigo. É muito bom para ficar, isso é verdade. Ele morreu mesmo, né? É empático até o último nível. Né? Chora contigo, é verdade. Sente a dor do teu filho que morreu, sente que não sei o quê, mas não tem aquela oração assim, em nome de Jesus vai acontecer. Nós vamos orar para esse negócio aqui, Deus vai agir. É disso que eu estou dizendo. De gente que te dê força. Junte Pedro, Tiago e João com você. Não é muito, não. Olha a multidão que tinha. E esses 3 caras foram os que estavam com Jesus sempre. Na transfiguração, quando estavam os discípulos todos, ele pega Pedro, Tiago e João. Lá no Getsemane. Então, essa história da nossa família, junte com gente que crê. Gente que, apesar de saber que tem a situação da menina daquele jeito, mas é gente que está ouvindo Jesus e que já viu milagres acontecerem, que já viu coisas acontecerem com Cristo e sabe que Ele é poderoso, então vai junto. Então, sua família enfrenta dores, nós enfrentamos dores, sofrimentos batem à nossa porta. As nossas famílias enfrentam, muitas vezes, sensações de desesperança, desacreditado. A situação, a realidade mostra com dificuldade algumas coisas. Mas a nossa família pode ser alvo e será alvo de milagre. Ele pode, Cristo pode. E nesse contexto a gente precisa aprender que isso, quando eu estou desesperado, angustiado, sem esperança, aguardando o milagre, lembre-se, não se isole. Segundo, busque Jesus. Terceiro, cerque-se de gente de fé, de gente que está contigo, está vendo a situação, mas Jesus disse isso e nós vamos ver. O Senhor vai fazer. Estou do teu lado, estou contigo aqui. E nós vamos orar e nós vamos ver a coisa acontecer. E a quarta verdade que esse texto mostra é que Jesus é poderoso para fazer milagre. Ele é poderoso para ressuscitar o morto, para curar o enfermo, para libertar o oprimido, para salvar aquele que está angustiado, para transformar as situações da casa. E o texto vai dizer para a gente que seus pais ficaram maravilhados com aquilo que o Senhor fez. Ficaram maravilhados. Que a nossa casa e a nossa família seja também do mesmo jeito que é um lugar de sofrimento, que é um lugar que a gente pode acontecer tristezas, mas também é o lugar do maravilhamento, da transformação, das maravilhas acontecerem, das coisas extraordinárias, que ali a gente experimenta também algo sobrenatural de Deus que enche o nosso coração e que a gente vê milagres. Eu sei quem era, eu sei o que Deus fez, porque quando a gente tem na família alguém com dificuldades e a coisa acontece, transforma, você sabe e você fica maravilhado, porque o Senhor, só Ele fez. Só Ele pode, a casa da gente, esse lugar do milagre também, e é o lugar do maravilhamento, nem sei se essa palavra existe, mas é o lugar da gente ficar, assim, extasiado com aquilo que o Senhor fez, com aquilo que é poderoso dEle para realizar. A nossa casa pode ser o palco de dores, de desesperança, mas também é o palco da cura, do milagre, das maravilhas, do poder de Deus, do nome dele ser engrandecido, do poder dele ser manifesto. O que acontece nesse meio? Não fica sozinho. Não se isole. Busque Jesus. Colhe com gente de fé. Com as irmãs que oram, com os irmãos que oram, com gente que você pode compartilhar, que vai dobrar o joelho contigo. Compartilhe isso. Leve para dentro da sua casa essas pessoas que estão contigo clamando assim, sem julgamento, ali, está orando. E aguarde
ouvindo a voz dele, se ele disse as verdades dele sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e filhas, aquilo que é verdade, é sobre isso que a gente vai ouvir, e é sobre isso que a gente vai caminhar, é sobre isso que a gente vai profetizar, é sobre isso que a gente vai crer que ele vai agir, que vai chegar um determinado momento que ele vai agir, porque tem essa coisa do tempo, né? Tem essa coisa do tempo. Eu falei aqui do Lázaro. O Lázaro, Jesus estava a 3 quilômetros de distância de onde Lázaro estava doente. E Jesus demora 4 dias para chegar. E a gente sabe que o Senhor não retarda. Tem a hora dele, tem um momento dele, tem um tempo dele. Aqui também é o Jairo que vai lá. Você pode pensar assim, por que Cristo não diz assim, menina, fica curada? Podia ter dito. Aconteceu isso em outros momentos. Lembra do centurião, do servo do centurião? Que o cara, eu vou lá na tua casa. Ele não precisa, que eu sou um homem sujeito a autoridades, eu mando para um vai, o outro vem. O Senhor também pode dizer, e a tua palavra vai curar o meu servo lá. Jesus disse, olha, nunca se viu fé tão grande quanto Israel. Pode ir que o teu servo está curado. Podia ter curado à distância. Mas é o Cristo que vai, que entra em casa, que faz todo esse... Porque você imagina o que é aqueles que estavam dizendo, está morto, está morto, está morto, e agora vem bem. É o cego de nascença, todo mundo conhecia. É um homem que ficava 38 anos, 40 anos na porta e lá, coxo, no tanque de Betesda, que agora todo mundo vê, todo mundo sabe que é ele, ficam maravilhados. E essa é a experiência que eu e você podemos viver nas nossas casas. Nossas famílias enfrentam dores. Nossas famílias podem enfrentar desesperança. O que eu quero dizer com isso é, bem-vindo ao clube, é assim. Não ache que é só a sua casa, é só você porque é o patinho feio. Não é. Mas a sua casa pode ser ambiente do milagre também. Como que isso se deu? Não se isole, ouça Jesus, cerque-se de gente que ora, que de fé, espere e verá o poder de Deus, na hora dele, é no momento dele, é na plenitude do tempo dele, mas que se ele disse, amém, ele vai fazer. Se ele disse, ele realizará. E a nossa casa, do palco do sofrimento, do palco da dor, do palco da choro, da tristeza, da morte, tornou-se o palco do ficarem maravilhados, o palco da ressurreição, o palco da transformação, da manifestação graciosa e poderosa do Senhor. É assim que a gente pode experimentar a nossa casa. Então, que se você hoje está vivendo esses momentos de angústia, busque ajuda. E o Senhor certamente chegará e fará maravilhas para a glória dele. Amém? Quero convidar você a gente orar juntos agora e colocar a nossa vida diante de Deus. Como que você pode fazer isso aí também, né? Durante a semana tem célula, tem reunião de oração na igreja, quinta-feira, tem tempo de oração, tem célula no Xaxim, tem aqui em casa na Água Verde, tem sábado lá no Pinheirinho, tem sexta-feira lá na casa do Lucas, tem quinta-feira aqui na igreja, acho que quase todo dia tem alguma coisa acontecendo. A gente tem uma sala de oração aqui agora que a gente acabou de montar, a gente vai fazer algumas organizações, mas você pode se dispor, todas as tardes da Lila está aqui na igreja, você pode vir aí, marcar com ela, ela abre a porta, vai lá orar contigo também. Eu tenho brincado com a Dalila, né, que ela nunca esteve tão feliz, está ganhando para orar, né? Então, então ela está aqui na igreja de tarde trabalhando, então, e tem uma salinha de oração lá em cima, você pode vir orar com ela, ou chamar mais alguém para vir orar. Os teus Pedros, Tiagos e Joões aí, Marias e Martas e Anas e Isabels e outras mais, e Déboras, que possam juntar e você organizar, você pode vir para orar, clamar para que o Senhor haja na sua casa, junte-se de gente assim, oração, que Ele virá, e no tempo dele Ele virá, soberano em poder Ele virá, fará coisas extraordinárias e que a gente possa experimentar isso, que a nossa casa, que talvez hoje seja esse palco de dor, transforme-se em palco da ressurreição, da maravilha, da bênção, da alegria. A nossa casa pode ser lugar de festa. Lugar de festa e de celebração.
pode ser lugar de amor, de transbordar para a glória do Senhor. E como Satanás tem tentado contra os casamentos, contra as casas, contra os filhos e filhas, quanto ele tem tentado desacreditar o Evangelho, quanto ele tem tentado dizer para a gente que não dá jeito mais, não precisa mais, não pode mais, já morreu, já acabou, quanto ele tem tentado, às vezes, esfregar algumas circunstâncias na cara da gente, dizendo, olha aí, para quê? Mas o Cristo vem, e quando ele chega, ele diz, não tema, eu vou fazer. E ele vai entrar no mais íntimo da casa da gente lá, com poder e graça, e transformar, e nós ficaremos, em nome de Jesus, maravilhados. Portanto, encha seu coração de fé, crendo que ele pode fazer a obra do Senhor em nome de Jesus, e a gente experimentando isso para a glória de Deus. Fique de pé, então, eu quero convidar você e a gente orar junto agora. E você sabe a tua dor aí, você sabe as circunstâncias da tua casa, aí você sabe. E eu gostaria de que você hoje pudesse estar orando. Talvez a nossa oração hoje Jesus, vem para minha casa aí. É aquele convite do Jesus, vem para minha casa. É o Jairo que foi lá, né? Talvez esse seja o teu momento agora. De Jesus, vem aqui em casa. Vem comigo aqui que a minha filha de 12 anos está morrendo. E se o senhor pode fazer alguma coisa, vai lá em casa. Talvez esse seja o momento agora de dizer, Senhor, eu tenho aqui o meu casamento, meu filho, minha filha, minha doença, a doença aqui, vem lá em casa. Vem aqui. Senhor, me mostra aí o Pedro, Tiago, João, que está à minha volta aqui, me mostra quem são, para eu levar lá para dentro de casa, para a gente orar também aqui, para a gente clamar, me mostra quem são aí, me dá a tua palavra, Senhor, fala comigo, qual é a tua revelação, a tua palavra para este momento? Fala comigo, né? Que para aquele momento da mulher, do Jairo, minha filha morreu, a notícia era ruim, ele, olha, ela não dorme, ela não morreu, ela apenas dorme. Eu vou curar. Qual é a palavra bíblica para a tua casa? Nisso, agarra, escreve, igual o Abacuque lá, alto, é isso que eu creio. E ali firma teus olhos. É assim que o Senhor disse. E ele virá, com certeza. E vai entrar no mais profundo da tua casa lá. E operará maravilhas para a glória de Deus. Amém? Então, eu quero convidar você a orar aí. Aquilo que você precisa de oração. Senhor, a gente vê a tua palavra e percebe nela pessoas enfrentando dilemas tais como os nossos. Gente que está com filho doente, gente que está com casamento com dificuldades, pessoas que têm problemas dos mais diversos que a gente vai vendo Jesus chegando nas casas, nos lares. E me lembro do Zaqueu, tinha problemas com dinheiro. A gente vê o Mateus, que era amigo de pessoas que de baixa reputação, que o Senhor chega junto deles também. O Senhor chega na casa de Maria e de Marta. Gente boa, mas uma muito atarefada, preocupada. E a gente tem um dilema enorme com o tempo, como o tempo é difícil para a gente, Senhor. Eu confesso isso para o Senhor, como é difícil lidar com o tempo. A gente não consegue entender às vezes, mas nós queremos hoje, Senhor, buscar o Senhor. Queremos ir atrás de Jesus, Senhor. Vem na nossa casa, vem na nossa família. Olha aqui, Senhor, a gente tem essa situação, tem um monte de coisas aqui. Eu sei que meus irmãos estão falando para o Senhor aí. E o nosso convite, o convite de Jairo é: vai lá em casa. Vai lá em casa. Entra lá em casa, por favor. Cura minha filha. Senhor, olha hoje a oração dos teus servos aqui. E vai na casa de cada um, Senhor. E eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus a tua igreja seja lugar para meus irmãos aqui, lugar de cuidado, de amparo, de parceria. Faz isso, Senhor. Que ninguém fique isolado. Coloca a gente de fé, Senhor, ao entorno de cada um aqui, Senhor. Pelo menos 2 ou 3. De gente que ora junto mesmo, crendo no teu poder. Que vai lá no mais íntimo da casa e vê
o morto ressuscitar, o oprimido ser liberto. Clamamos por isso, Senhor. E eu quero orar hoje, profetizar, clamando, para que as casas hoje, que estão, a casa que está vivendo esse palco da tristeza, da angústia, do sofrimento, do peso, corações pesados, desesperançados. Senhor, eu quero orar para que o Senhor intervenha e que se torne um palco da alegria, da festa, do júbilo, do maravilhamento, de ver coisas extraordinárias, Senhor. Quero orar por isso, Senhor, para que as casas mudem esse ambiente, que tenha sons de júbilo e de festa, porque o Senhor visitou, porque o Senhor operou, porque o Senhor transformou o lamento em festa, o pranto em alegria, porque o Senhor trouxe celebração, vivas de júbilo, de alegria, que as casas, Senhor, sejam com som de alegria alto, com música de festa, com amor brilhante, com corações transbordantes, lugar de abraço, de elogio, de cuidado, de amor maravilhoso, Pai. Queremos orar por isso. Que o Senhor diga hoje à família, Talitha cumi, levanta, ressuscita, transforma. Quero orar por isso, Senhor. Orar para que as casas hoje tornem-se lugares em nome de Jesus, de celebração, porque o Senhor Jesus chegou, porque Ele chegou trazendo vida, Ele chegou trazendo esperança. Senhor, eu quero orar por isso hoje, para que corações que estão desesperançados comecem a ver Jesus chegando, e aquele chegado, por mesmo que a palavra seja que não deu mais, que está difícil, que quando Jesus chegou, Ele já gerou esperança no coração dos pais, já gerou esperança no coração daqueles que estavam vendo, porque será que alguma coisa pode acontecer? Assim, Senhor, invadiu aquela casa. Eu oro por isso, Pai, que o Senhor Jesus chegue, triunfante e poderoso, e que comece a gerar nos corações esperança. O meu Deus chegou, e Ele vai fazer, e Ele vai operar. Senhor, gera isso, para que esse seja um começo de alegria, de celebração, para a glória do Teu nome. Abre os olhos, para que a gente possa enxergar para além da realidade, e ver no mundo espiritual o que o Senhor tem para operar e fazer para o louvor do Teu nome. A notícia última só vem da Tua boca, Senhor. Só vem da Tua verdade, da Tua palavra. E nós nos apegamos a isso, Senhor. E nós nos firmamos nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Antes de você sentar, se você quiser abraçar alguém e dizer para ele isso: olha, Jesus vai chegar na sua casa. E se quiser, eu vou junto com você aí, chegar na sua casa junto lá, para a glória de Deus. Vai chegar lá na sua casa, e a tua casa vai ser lugar de festa, de celebração, em nome de Jesus. Você pode sentar aí, a gente já está chegando no final do culto. Quero pontuar algumas coisas para os irmãos. Como eu disse, a gente tem as nossas células durante a semana. Na terça-feira acontece aqui em casa, na Água Verde. Acontece lá na casa da Jaque e do César. Às vezes roda aí, dependendo da casa. Acho que essa semana vai ser na casa dele, eu acho. Na casa do César e da Jaque. Sexta-feira acontece no Lucas. Então, adolescentes e jovens que querem chegar lá na casa do Lucas. Sarinha hoje não veio, que o Miguelzinho não está bem. Foi? Então, enfim, Dalila e Jonatas também ficaram ruins essa semana. Dalila e Jonatas tiveram influenza, ficaram bem ruins. E os quatro, né? Dalila passou em todo mundo lá. A Jaque também não está bem hoje, está ruim. Estava aqui ontem, mas estava bem ruim. Tem bastante gente que ficou influenciado. O vírus tomou aí um montão de gente. Se tem oportunidade, tome a vacina.
Vai no posto de saúde lá. Eu não sei. Enfim, procura informações aí, liga na 156, vai no postinho da perto da tua casa. Hã? Não entendi. A unidade de saúde, isso, no postinho de saúde da perto da tua casa. Hã? Não está liberado ainda? É porque acho que agora é profissional de saúde. Os professores também devem estar também liberado. Mais de 60. Enfim, mas de qualquer maneira, se proteja, e tome a vacina para ajudar aí, beleza? Então, tirando esse informe de saúde pública, então a gente tem, na quinta-feira, irmãos, a gente tem o nosso tempo de oração também, às 7h30. Quero te incentivar profundamente a vir. São poucos que conseguem vir, mas você pode ser um dos poucos que conseguem vir. Então, vir ao templo, a oração é sempre importante, a gente junto, orando pelos outros, é aquela história do não se isole, é a hora de você poder estar com alguém orando com você, orando por você. Então, eu estava falando da sexta-feira, tem lá na casa do Lucas, no sábado acontece lá na casa da Gil, às 19h30 ali no Pinheirinho. Enfim, sábado agora que vem também, dia 30, a gente tem o Dia Mundial de Evangelização. Então vai acontecer em várias igrejas do Brasil aí, do mundo, porque é mundial. A gente se aderiu. Então no sábado, a partir das 2h, nós vamos estar aqui na frente, aqui na esquina da Avenida Água Verde com a Guilherme Pugsley. Na esquina, sim, tem um jardinete ali, que é da Praça do Taishi, que chama. Então a gente conseguia as liberações da prefeitura, a gente vai ter ali um momento de oração também, e de louvor que vai estar acontecendo, e a gente vai estar num processo de evangelização no cruzamento das duas ruas, da Guilherme Pugsley com a Avenida Água Verde. Com essa nossa campanha de posso orar por você, inclusive a gente tem a plaquinha ali, né? Já tivemos alguns contatos de pessoas que mandam um pedido de oração. Então, o pessoal da intercessão ora, entra em contato, e tem sido uma forma eficaz de oferecer um serviço, tornar-se simpático e da gente poder conhecer pessoas. E a gente crendo que isso vai chegar um determinado momento também, que resultará em gente conhecendo a Cristo e vindo para a casa do Senhor. Então, ore por isso, sábado, e é uma atividade para quem? Para nós, como igreja. Para todo mundo. Então, você que pode vir, o que vai ter? Entrega de folheto com bizinho, posso orar por você, e a gente vai ter essa distribuição como é que chama? De panfleto, de folheto e do serviço, e principalmente ali na praça, que a gente vai ter uma caixa de som só com louvor, e a gente cantando e orando pelo bairro, uma oportunidade que a gente vai ter para isso, ok? Então, sábado, diga. Beleza. Então, a cesta básica, quem puder trazer, Silvana, todo mundo conhece, procure ela ali. Então, sábado vai ter essa nossa atividade, e domingo que vem é 31 de maio, é o último domingo do mês, a gente vai estar fazendo um domingo especial do Dia da Família. Então, a gente vai fazer alguns convites especiais para essa semana, então, para que a gente consiga trazer a nossa família, a nossa casa, ter esse tempo especial de culto no próximo domingo, dia 31 de maio. E no início de junho, no feriado de junho, na quinta e na sexta, vai acontecer um encontro da associação nossa, das igrejas aqui do Sul, vai ser em São Francisco do Sul, começará na quinta-feira depois do almoço e terminará no sábado pela manhã. Então, eu estarei indo, o Myron, a Jaque, a Márcia. Agora é para quem quiser ir, tá? Quem puder ir, quiser dar um nome, acho que ainda tem possibilidades, apesar da limitação de espaço lá, mas acontecerá um tempo de encontro lá em São Francisco. Traga um abraço da nossa congregação em Iporã. Tá? Não sei quantos conhecem Iporã. Um grande abraço para o pastor Renato e para toda a igreja. Olhem pelos nossos irmãos e tive uma semana missionária na região de Autônia e Iporã. E abriu portas de uma fazenda maravilhosa para a nossa igreja se hospedar.
Maravilha, hein? Lá em Autônia tem o seminário Betânia, que o Fabrício e a Brenda não estão aqui, mas funcionou o seminário lá há trocentos anos. Agora não funciona mais o seminário, mas as estruturas estão lá, né? Podem fazer acampamento, podem fazer encontros lá. É longe. Se quiser ir fazer umas comprinhas no Paraguai. Acho que são esses nossos anúncios, que precisa lembrar. Só notícia também aqui, a gente está no nosso processo das obras, né? Então, em que momento nós estamos agora? O engenheiro está fazendo, acho que até o final de junho agora, ele está fazendo todo o levantamento de problemas que tem e vai entregar o projeto de engenharia e arquitetônico. Tanto aqui para dentro, para climatização, acústica, melhorias aqui, para a volta da bateria, a bateria acústica que chama, né? Mas aí com ela microfonada para não ter problemas com som. E aqui também a parte de acústica para a gente poder evitar problemas com vizinhos, enfim, com som, climatizar aqui dentro. Então a parte de estrutura, de estética, enfim, forro que vai precisar trocar, janelas. Então ele vai trazer todo o projeto, talvez no final de junho, e a gente vai se reunir como igreja para definir do projeto todo qual é a nossa prioridade, que vai vir um projeto orçamentário também, né? Então, do projeto todo, qual vai ser o nosso primeiro ataque, tanto na parte estrutural quanto na parte estética de organização, o que vai ser necessário fazer e onde a gente pode ir aprovar o projeto. E se Deus assim permitir, em nome de Jesus, em julho, a gente começa a ter um problema de como é que faz o culto, vai estar sujo, faz lá embaixo, mas é um problema abençoado. Se Deus permitir, julho a gente começa as obras em nome de Jesus para todos nós. Então isso demanda recurso, a gente já tem um valor, acho que uns 200 e poucos mil a gente tem guardado, uns 250 mil, mas eu acho que para tudo não precisa, não tem. Então assim, fica a nossa oração, fica a sua participação com o seu dízimo, com a sua oferta, que é significativo. Aí você pode pensar, mas meu dízimo é pouco. E outra, quem é o Senhor quem faz, e Ele vai multiplicando e vai fazendo, e essa nossa participação sempre efetiva do amor ao local, de tudo que a gente precisa fazer. Então, de você considerar isso também, ok? Então, a gente vai estar, final de junho, eu acredito, para início de julho, a gente se reúne para resolver com o projeto, para mostrar as fotos que ele vai trazer. Hoje, a ZIA ajuda bastante a mostrar como é que vai ficar, e a gente ter um momento de decisão nesse sentido aí. Ore por isso, para que Deus possa estar agindo. E eu fechando aqui, que eu estou falando muito hoje, mas aproveitei que vocês hoje estão prestando atenção, porque a maioria das vezes não prestam, estão assim, mas hoje estão mais atentos, assim. Julho a gente vai ter a nossa conferência missionária, dia 24, 25 ou 25 e 26. 25 e 26 é sábado e domingo. No sábado, na parte da tarde, a gente vai ter o pessoal da Go Action, que é uma agência que trabalha equipando igrejas para evangelização. Então, na parte da tarde, a gente vai ter um treinamento e a gente vai ter o missionário, o pastor Gutenberg, que estava há 14 anos no Senegal, está num tempo de descanso com a esposa aqui no Brasil. Então, ele vai falar com a gente no sábado à noite, no domingo pela manhã. A gente vai ter também estandes da Betânia, do Projeto Zero, de outras instituições que a gente está buscando parceria. A gente está divulgando, vai divulgar ainda mais para as outras igrejas. A gente quer muito que tenha um bom grupo de pessoas aqui participando desse projeto e avivando o nosso coração para missões. Nesses últimos tempos tem batido a nossa porta bastante oportunidade de
de parcerias, falta nos recursos, mas também é interessante pensar que nós, pequenos, as pessoas nos procuram para ajudar, porque isso mostra, talvez, que é o nosso coração desejoso de realizar a obra do Senhor, a obra missionária, por onde for. Então, ore por isso também. E a gente tem coisas belas para acontecer e que o nosso coração seja incentivado assim. Amém? Vamos ficar em pé então, irmãos. E eu quero te convidar a você dar a mão para quem está do seu lado aí e a gente orar. E aí, se você souber de alguém também, se você tem algum celular que não está usando em casa, um aparelho, quiser doar, abençoar, a gente vai usar um aparelho agora para a tesouraria da igreja, para tirar do celular do Ronaldo, trazer para um celular, que também na mudança de diretoria que não precisa mais fazer muita coisa, só passa o celular e ali fica a coisa mais transparente. A gente está se organizando para isso, então não precisa ser nenhum iPhone 17, mas também não precisa ser o que não está funcionando, né? Alguma coisa. Se você... Aham. Aham. Então. Então. Aham. Aham. Show. Ó, Ronaldinho ali, falei com ele depois ali, você acerte com ele lá. Pega, ela falou que pega. Já ajuda bastante que abre, enfim. Glória a Deus. Então, às vezes tem que falar, né? A gente não fala, aí... Então, viu? Deus é bom. É isso assim, a gente vai... Tem um aqui também que usa na igreja, que foi um que lá em casa as meninas usaram, que hoje serve a parte de mídia aqui da igreja, e a gente vai andando assim. Glória a Deus. Vamos orar então? Obrigado, Senhor.